Bom, olá a todas e todos que me ouvem, me assistem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam bem e deixo aqui nesse vídeo a minha contribuição para o curso de aperfeiçoamento, ética, instrumentalidade e trabalho de assistentes sociais nas políticas sociais no Ceará, agradecendo pela oportunidade, não é, ao CRES, Ceará, e também à Protere por essa oportunidade. Farei uma breve exposição sobre o tema estudo social e instrumentos de documentação, laudo, relatório e parecer social. O meu objetivo é deixar aqui, então, uma abordagem que trate o tema, né, nos seus aspectos teóricos, éticos e técnicos. Evidentemente que há uma literatura muito vasta já, em comparação a outros momentos históricos, já há uma literatura muito vasta, então nada substitui, não é, a leitura dos textos, o estudo dessa bibliografia. Então, na verdade, eu entendo que esse vídeo ele é um auxílio, né, um auxílio didático para que, ou antes ou depois das leituras, vocês possam entender um pouco melhor, problematizar o tema. Evidentemente que a riqueza das experiências profissionais com estudo social, com parecer social, também extrapolam, a riqueza extrapola, né, o que é possível se dizer num texto, num vídeo, mas a ideia aqui é que algumas referências, né, algumas reflexões e até mesmo algumas orientações sejam levadas em conta para que essa tão importante contribuição de assistentes sociais nas políticas sociais seja o mais qualificada possível e seja feita nos contornos daquilo que a profissão pode colaborar, né, e deve colaborar no sentido da garantia de direitos. Então, o primeiro aspecto que eu gostaria de deixar registrado é que eu compartilho do entendimento, né, de que o estudo social ele é uma ação profissional e ele passa a ser uma atribuição privativa na medida em que esse estudo social ele é realizado com fins de emissão do que genericamente nós chamamos de pareceres sociais. Daqui a pouco eu vou falar um pouco de outras nomenclaturas, né, que esse documento tem, mas será uma atribuição privativa quando o objeto sobre o qual se debruça o estudo social é um objeto no qual, um objeto, leia-se, né, uma situação social específica sobre a qual o serviço social pode emitir uma opinião técnica a respeito, e com isso poderá subsidiar decisões institucionais, né, que em geral são decisões jurídicas, judiciais, mas que o estudo social e o parecer social, ele pode ser utilizado para além dos processos judiciários, né, e para além do chamado âmbito sócio-jurídico, embora seja nesse âmbito que a maior parte dos estudos sociais são realizados. Acho que é importante ressaltar isso porque a origem, né, dos estudos sociais não está no serviço social, né? Os estudos sociais, eles podem, essa nomenclatura, ela pode designar estudos realizados por quaisquer profissionais da chamada área social, né? Originalmente, a ideia do estudo social, do inquérito social,
da pesquisa social, ela vem da sociologia, desde os seus primórdios, né, desde quando prevaleceu na sociologia uma perspectiva positivista e funcionalista, até os desdobramentos, né, da história dessa ciência social, em que outras perspectivas também foram sendo incorporadas pela sociologia, mas a origem, né, da realização de estudos sociais, de fato, é externa ao serviço social. O que a história do serviço social registrou, né, é que, na medida em que nas políticas sociais, nos serviços sociais, começou a ser necessário serem feitos estudos sociais específicos, né, sobre situações específicas, individuais, mas também coletivas, e principalmente quando a complexidade, né, o maior acirramento das contradições na sociedade capitalista foi fazendo com que decisões administrativas e também decisões judiciais passassem realizadas por autoridades institucionais, passasse a requerer-se, na verdade, a análise dos diversos âmbitos das situações, né? Uma dimensão psicológica, às vezes até psiquiátrica, uma dimensão pedagógica e uma dimensão social, né? Na relação entre economia e sociedade. Então, os estudos sociais passaram a ser parte da execução de serviços sociais, e ao longo da história coube ao serviço social, coube a assistentes sociais, a elaboração desses estudos e a emissão de opiniões técnicas derivadas desse estudo. Então, essa ressalva é importante, eu tenho algumas afirmações, né, sobre isso em textos de minha autoria, né, em que eu tenho cuidado de atribuir ao parecer social a condição de instrumento técnico-operativo, né, que se materializa numa documentação. O parecer social, ele é uma redação assumida, né, com autoria de um assistente social. Portanto, para que eu tenha um parecer social, eu preciso ter realizado um estudo social, né? E por isso o estudo social aqui, ele é pensado como uma ação profissional. Então, como uma ação profissional, ele vai mobilizar vários procedimentos, até outras ações profissionais que possam se somar para que o profissional ou a profissional possa conhecer essa realidade, né, sobre a qual versa o estudo social. Isso implica numa captura de informações, sejam informações documentais ou informações bibliográficas, e principalmente, não é, as informações sobre a realidade expressas através da fala dos usuários e das usuárias envolvidas na situação do estudo social. Isso mobiliza, inclusive, uma dimensão investigativa, né, no sentido da pesquisa social, que faz parte do estudo social. E sendo esse um conhecimento sistemático da realidade, eu coloco aqui uma outra questão também, que já apresentei, por exemplo, num texto meu que está publicado na coletânea sobre a dimensão técnico-operativa no serviço social, coletânea que tem a sua edição mais recente, publicada pela editora Cortez, eu associo um estudo social, digamos, ideal, né, um estudo social mais bem elaborado, aquelas situações em que o objeto sobre o qual versa o estudo social já é parte de uma realidade acompanhada pela profissional que vai emitir o parecer. Então, o estudo social,
seria um desdobramento, neste caso, seria um desdobramento do que nós chamamos de acompanhamento social, que é uma ação desenvolvida por assistentes sociais para situações em que usuários e usuárias têm uma rotina, né, tem um vínculo já estabelecido com a instituição na qual nós trabalhamos, e com isso nós podemos ter uma continuidade no acompanhamento e na atualização das informações. É certo que se essa é a condição mais tranquila, digamos assim, para se realizar um estudo social, na medida em que o profissional vai partir de conhecimentos que ele já tem sistematizado sobre a realidade, é certo que essa é uma situação excepcional, porque o que as pesquisas, o que os debates, o que os documentos da nossa profissão têm anotado, né, que é cada vez mais frequente que nós sejamos acionados a realizar estudo social para situações em que nós não conhecemos, né? Nós vamos partir do zero, o conhecimento vai partir do zero, e nós, muitas vezes, somos até contratados para realizar esse estudo, até fora do território onde desenvolvemos as nossas ações, né? Porque quando, ao menos, essa situação familiar, individual, coletiva, na cidade onde trabalhamos, né, no território onde nós temos já um conhecimento inicial, isso também já nos dá mais respaldo. Mas nós temos já registros, né, da existência de contratos, de convocações para a realização de estudo social, aonde não há, de fato, uma aproximação geográfica, territorial, sobre essa realidade. Sendo, então, um estudo sistemático, é claro que implica também numa dimensão analítica, não é? Então, não é somente ter uma enumeração de informações sobre a situação, ainda que essa coleta, né, de informações seja muito bem fundamentada, com instrumentos eficazes, o estudo social ele exige uma análise, até porque todas as orientações técnicas e éticas disponíveis hoje na profissão, orientações que estão alinhadas com o projeto ético-político, né, com o que diz o Código de Ética, essa análise, ela é uma análise que vai cujo resultado, né, vai ser expresso no parecer social. Então, o parecer social, ele já é a conclusão do processo, né? Ele é um parecer com a opinião técnica, com os aspectos que o profissional julga serem relevantes, para que, ao ser lido, essa opinião técnica ser lida, aquela autoridade institucional que vai decidir sobre aquela situação, vai tomar alguma decisão sobre aquela situação, seja de qual ordem for, que essa opinião técnica venha a balizar essa decisão. E aí entra uma questão que eu diria que chega a ser polêmica, né, na nossa categoria, que é uma presença muito forte dos chamados pareceres conclusivos, né? Muitas vezes a requisição ela já vem pedindo para que o profissional emita a conclusão, no sentido de se aquela situação deve ou não ser efetivada, se um determinado auxílio ou benefício deve ser concedido, e isso tem gerado algumas tensões e até mesmo um debate, né? O que seria este conclusivo? Eu compartilho da ideia dos que entendem que esse conclusivo ele só pode ser dentro do âmbito que estão as atribuições, competências profissionais. Então, se, por exemplo, não é atribuição, responsabilidade, por exemplo,
numa situação de adoção, né, de criança ou adolescente mesmo, por uma nova família, né? Se não é competência, não é da autoridade do assistente social a decisão se a adoção deve ou não ser realizada, então o nosso parecer não precisa ter esta conclusão. Ele deve oferecer conclusões no sentido de opiniões técnicas que foram possíveis de serem emitidas no estudo, mas a opinião, antecipar uma opinião e uma decisão, antecipar a decisão institucional que não cabe ao serviço social, me parece uma exigência indevida, né? Eu falo assim porque, em geral, a requisição, isso vem nas requisições, especialmente judiciárias. E nós podemos tranquilamente argumentar que essa decisão não está na nossa alçada legal, então, por isso mesmo, ela não será emitida. Mas a nossa análise sobre a situação familiar, as relações sociais daqueles indivíduos, as vulnerabilidades, os riscos, tudo isso nós podemos concluir no parecer social. Nesse momento, me cabe lembrar que, ainda que o termo parecer social seja o mais utilizado, e eu entendo que ele é o termo genérico, né, para todas as conclusões técnicas, todas as derivações, né, as consequências da realização do estudo, usa-se, a literatura registra e também as experiências, né, dos profissionais apresentadas em congressos ou mesmo em periódicos, né, a gente percebe que há o uso de alguns termos, principalmente o termo laudo, né, laudo social, perícia social, e também relatórios sociais, né? Penso que, se institucionalmente esses termos são os utilizados, não me parece ser problema que nós reproduzamos esses termos. Porém, a essência, né, do que é o parecer social, do que é uma opinião circunstanciada, isso é importante também, é uma opinião que nós emitimos nas circunstâncias em que se deram o estudo, tanto conjunturalmente, quanto também é importante registrar no documento final, não é? Quais foram as possibilidades, né, os instrumentos que foram usados, se o tempo foi suficiente para a realização, né, do estudo. Digo isso porque também, né, está bastante registrado há algum tempo já que as requisições para estudo social muitas vezes são feitas com prazos muito exíguos, né, e que, inclusive, recomenda-se que o profissional analise se esse prazo é suficiente, se for o caso, até mesmo solicite mais prazo, especialmente pelo fato de as requisições serem a respeito de situações que muitas vezes o profissional desconhece completamente e precisa de um tempo para se apropriar. Nessa opinião técnica, é muito importante também que o profissional mostre que se fundamentou bibliograficamente, teoricamente, a respeito, não só em termos de legislação, mas também em termos da bibliografia que aborda aquela situação numa perspectiva de defesa de direitos coletivos, direitos humanos, né, não só os direitos individuais. Então, é bem importante que a gente possa garantir as condições mínimas necessárias para a emissão do parecer social. Um destaque eu faria para os relatórios sociais, que são pareceres sociais muitas vezes realizados periodicamente, né, para fundamentar o acompanhamento de determinadas situações,
Por exemplo, se solicitam relatórios sociais de assistentes sociais para situações em que há uma internação institucional, seja de adultos, seja de crianças e adolescentes, e que aquele processo precisa ser analisado para possíveis progressões, né, de modos de internação, né, modos de vínculo institucional. E aí cabe uma ressalva, né, técnica, mas antes de tudo ética, que muitas vezes, quando a política social, por exemplo, a política do idoso, a política criança e adolescente, a política de proteção, programas de proteção a vítimas de violência, é preciso ficar atento que muitas vezes, quando se requer, né, se requisita um relatório social, muitas vezes quem requisita tem a expectativa de que todo o detalhamento da vida daquela pessoa seja exposta no relatório. E é importante lembrar, né, para nós que o relatório social, nesses termos, não é um relatório de atividade, não é um relatório de uma visita, né, que vai circular dentro da equipe, né? É um relatório que vai ser lido publicamente, muitas vezes até vai ser publicado, né, por meios digitais. Então, ele precisa resguardar o sigilo também. Não é porque é um relatório que necessariamente ele tem ele tem todo o detalhamento. Não, todo o detalhamento das entrevistas, das observações, das visitas que porventura sejam feitas como parte do estudo social, devem ser guardadas, registradas em sigilo, e esse sigilo tem uma série de circunstâncias restritas, inclusive, para que ele seja aberto, né? Então, na verdade, uma questão que a gente enfrenta muito, que não é só uma questão prática, é uma questão ética, né? É que muitas vezes se questiona, né? Até sujeitos envolvidos naquela situação podem duvidar do relatório ou do parecer emitido, né? E, na verdade, quando nós assinamos aquele relatório social, um laudo, quando fazemos um parecer social, nós estamos assumindo a responsabilidade por aquelas informações, né? E se formos cobradas, né, num processo ético, por exemplo, nós temos segurança de que todo o nosso instrumental técnico-operativo está muito bem resguardado por bons registros, né, que foram mantidos em sigilo, mas, na verdade, a nossa autoridade profissional deve falar mais alto como a, o princípio, né, ético que fundamenta a lisura e a veracidade das informações, não é? Então, eu chamo a atenção especialmente para as situações de relatório social, porque o próprio termo relatório, ele pede muitas vezes até há modelos, né, pré-estabelecidos, e muitas vezes, se a gente não faz uma reflexão ética sobre as implicações do preenchimento do uso desses modelos, a gente pode estar quebrando o sigilo profissional, pode estar em alguma infração ética por não ter este cuidado, né? Então, eu chamaria atenção especialmente para os relatórios sociais, né? Por isso que a gente deve ter muito cuidado ao elaborar e pensar bem nas consequências da leitura desses documentos que nós produzimos. E aí essas consequências, tanto aquilo que nós devemos resguardar, quanto pensar também que aquele nosso documento, ele pode ser um abridor de portas, né? Ele pode mostrar para os próprios usuários envolvidos, né? Porque por direito eles têm acesso, devem ter acesso a esses documentos, quanto à autoridade judicial, à autoridade institucional, muitas vezes vão se alertar para determinados aspectos da garantia de direitos quando lê o nosso relatório. Por fim, eu gostaria de destacar dois aspectos que também já estão no nosso debate. Um primeiro aspecto já está no nosso debate há muito tempo,
que é o compartilhamento de pareceres sociais, já existe, inclusive, resoluções do Cefes, né, orientações legais, no sentido de esclarecer que não tem sustentação legal os chamados pareceres conjuntos, né? No limite, não há sustentação nem legal e nem teórica para os chamados pareceres psicossociais, que seria a reunião do parecer do psicólogo e do assistente social, né? Evidentemente que aqui nós não estamos dizendo que psicólogos e assistentes sociais não possam compartilhar informações, não possam discutir situações específicas, principalmente quando são alvos, né, quando são pedidos pareceres profissionais. Até mesmo não se está aqui desconsiderando que muitas vezes uma visita domiciliar, por exemplo, pode até ser feita conjuntamente, mas muito acertadamente, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista ético, precisamos lembrar que o parecer é um documento, o parecer social é um documento que expressa a opinião do serviço social, que é uma profissão regulamentada, que a ética profissional exige, né, coloca a responsabilidade sobre o nosso parecer, e quando a gente mistura num único documento o parecer de dois profissionais que têm pontos de vista diferentes, são profissões diferentes, têm regulamentação diferente, nós estamos misturando, né, coisas que não devem ser misturadas, estamos até mesmo correndo o risco de estar prejudicando, né, o usuário na medida em que estamos falando de algo como, por exemplo, uma opinião psicossocial que, de fato, não existe, né? O psicossocial existe um debate, não existe no sentido de que não existe uma profissão psicossocial, existe uma profissão do psicólogo e a profissão do assistente social. É claro que existe um ponto de vista teórico e também político sobre o que seria o psicossocial, é uma perspectiva específica de enxergar as relações sociais, não cabe aqui a gente entrar nisso, mas o que eu estou alertando é a respeito da proibição desses pareceres conjuntos, por mais que haja uma pressão, né, administrativa, de gestão, mas nós precisamos preservar a opinião de cada profissão e os usuários têm direito a isso. E o segundo aspecto, aí uma coisa de um debate mais recente, embora o uso de tecnologias, chamadas tecnologias digitais, como essa mesma aqui que nós estamos usando para que a minha voz, a minha imagem chegue até vocês, né? O uso dessas tecnologias digitais no trabalho profissional tem sido mais discutido agora, principalmente nesse contexto de pandemia, e nós temos o próprio conjunto Cefes-CREA já, inclusive, se posicionou a respeito das chamadas perícias, né, eletrônicas, o uso de tecnologias de comunicação à distância para a realização de estudos sociais. Então, eu não vou me deter muito aqui, eu recomendo que quem por acaso tivesse sob o crivo dessas requisições, né, possa acessar não só documentos no site do Cefes, mas também observar que já existe revistas, periódicos, né, que tratam desse tema, e essa questão das tecnologias digitais chegam também ao estudo social, né, na medida em que se pode ter acesso, né, à realização de entrevistas, por exemplo, via remota, o que não é de todo descartado, não é um pressuposto, mas é necessário que a gente avalie, né, a real necessidade e principalmente em que medida esses contatos com os usuários ou com as pessoas que tem relação com o estudo social, né, com a situação que está sendo abordada pelo estudo social, em que medida de fato é necessário, quanto mais presencial, melhor, e também em que medida o sigilo está sendo garantido nesse contato virtual, né?
Obviamente que isso ganha uma dimensão muito mais problemática quando nós sabemos que existe a experiência da visita domiciliar mediada pelas câmeras de celulares, né, por vídeo, por foto, enfim. Não vou entrar em detalhes, mas eu quero alertar a necessidade de se problematizar e de fato, tomar decisões eticamente responsáveis ao se usar tecnologias, especialmente as de comunicação, para a realização do estudo social, né? Na medida em que aqui não se está negando a tecnologia, muito pelo contrário, né? A gente luta bastante para ter acesso ao computador, a pesquisa na internet, para conseguir fazer um bom estudo social, mas agora nós precisamos prestar atenção nos desdobramentos do uso dessas tecnologias na realização do estudo social, no contato, né, com sujeitos que podem colaborar. E se é verdade que o uso de uma ligação de vídeo pode facilitar com que a gente, por exemplo, tenha contato, consiga fazer uma entrevista com alguém que não está no mesmo território, que está em outra cidade, outro estado, isso pode enriquecer, né? Por outro lado, reduzir o estudo social a realidades totalmente distantes e mediá-lo apenas por tecnologias digitais podem, de fato, trazer uma série de implicações, né? E isso não é de todo impossível, na medida em que hoje a gente tem até mesmo editais de contrato de assistentes sociais pela internet, né? Então, só chamando a atenção em relação a isso. Bom, gente, como a proposta seria fazer um vídeo de no máximo meia hora, não extrapolar, eu gostaria então de finalizar, né, destacando, voltando à ideia inicial de que o estudo social, ele aqui foi tratado, né, e é tratado pela literatura do serviço social, que tem uma perspectiva teórica e ético-política alinhada com o projeto ético-político, né, ele é tratado como uma ação profissional, e a ele devemos buscar, né, atribuir a ele um referencial que possa fazer com que o resultado desse estudo seja de fato uma análise da realidade para além da sua aparência, né, desmembrando as contradições, e que o nosso parecer social possa facilitar, né, ser um facilitador da ampliação de direitos, que a gente sabe que muitas vezes a requisição para o estudo social é feita numa perspectiva de buscar a redução ou mesmo a violação de direitos, né? Então eu concluo também chamando a atenção de todos nós para que a literatura hoje já é vasta, então que a gente possa ter a capacidade de não só ler os textos sobre estudo social e parecer social do ponto de vista técnico. Acho que um grande desafio é a gente poder perceber, observar se o conteúdo teórico e ético-político que está divulgado, né, no material que pode nos ajudar e deve nos ajudar no dia a dia profissional, que ele, de fato, nos coloque na perspectiva de uma visão para além da aparência, né, da realidade, para que a gente, de fato, consiga entender as diversas nuances, né, as diversas mediações da realidade, e que o nosso parecer não seja conivente com preconceitos, né, com reafirmação de visões conservadoras, e, na verdade, ele possa ampliar, na verdade, as concepções que a sociedade tem sobre as chamadas problemáticas sociais, e assim nós possamos, né, dentro dos limites do que a profissão nos permite, que nós possamos, de fato, enfrentar os desafios, né, institucionais, éticos, teóricos, e fornecer à sociedade estudos sociais e pareceres sociais que, de fato, mostrem que nós estamos trilhando a defesa de direitos na perspectiva da classe trabalhadora. Agradeço
às organizadoras do evento, parabenizo pela realização, espero que essas breves palavras venham a colaborar no estudo do tema, estudo social e instrumentos de documentação, laudo, relatório e parecer social. Muito obrigada, espero que fiquem bem, um abraço a todos e todas.